Bom, gente, eu vou falar um pouquinho do Positron SP6730 DTV, que eu adquiri ele esse mês de março de 2021. Tô com ele mais ou menos umas 3 semanas usando ele. Vou falar um pouco do que eu achei dele, tá? Primeiramente, eu queria falar do custo-benefício dele, que é interessante para um aparelho do valor que eu paguei, tá? Até uns 950, 940 reais ele vale a pena. Mais que isso, eu creio que não vale a pena. Eu paguei 740 reais, achei uma promoção legal na internet, porque nas lojas residenciais, nas lojas presenciais, apesar de estar tudo, além de estar tudo fechado, você vai achar por mais de R$ 1.000, então acaba não valendo a pena, tá? Tava procurando um radinho, né, um tape com tela retrátil, porque eu acho interessante e eu já passei, já experimentei a necessidade de você estar num carro esperando por algum motivo. E aí você tem ali uma tela, uma TV para você estar se distraindo. Eu achei interessante. Busquei, né, procurei para colocar no meu carro. E eu me deparei, posso falar, com três opções, né? A primeira opção seria pegar uma central retrátil importada, tipo Pioneer ou outras mais caras importadas. Só que essas fariam no preço aí de 1.500 para cima, uma média de R$ 2.500 para você ter uma central dessa importada de boa qualidade. A segunda opção foi essa que eu escolhi, de um modelo nacional, mais em conta, né? Esse aqui na faixa aí, um pouco menos de R$ 1.000. Vou explicar mais para frente por que eu escolhi. E uma outra terceira opção que eu também cogitei, né, que eu estava avaliando, é de pegar uma centralzinha com tela retrátil também, chinesa, né, importada da China, bem baratinha, você acha aí, eu estava achando na faixa de R$ 500, R$ 600, mas acabei escolhendo essa porque características, eu queria uma tela retrátil, eu queria um aparelho com TV, esse aqui tem. Eu também estava procurando um aparelho com um sistema operacional Android e também, se possível, uma telinha que tivesse com ele fechado. Infelizmente, tudo isso junto não tem, ou se tem era muito caro. E aí eu tinha que escolher entre os modelos chineses, né, que tem a Android e a telinha, ou nacional. Eu acabei escolhendo pela Positron nacional, porque paga um pouco mais caro, tem um pouco menos de recurso, mas a vantagem é que ela, por ser nacional, tem assistência técnica. Agora em março de 2021, a Positron atualizou a linha de 2DIN, né, dela, de telas touch, mas não atualizou a de retráteis, mas eles ainda estão em produção. Então, peças e assistência técnica não vai ser um problema. E eu estava tendo que escolher entre os recursos e uma garantia, né, uma certa garantia aí de reposição de peça, que se fosse um chinês, se desse algum problema, provavelmente não seria fácil de dar manutenção. Então eu acabei optando por não ter o display, né, com ele fechado, e nem o sistema Android, que seria bem interessante. Mas esse aqui tem um outro recurso que acaba valendo a pena. No geral, como eu falei, esse aparelho ele vale a pena pelo custo-benefício dele, que eu considerei, né? Posso até estar errado, mas eu achei interessante. Pelo preço e pelos recursos. O Positron tem disponível dois modelos, né? Que é esse aqui, o SP6730 DTV, e o SP6330 BT, que é o mesmo aparelho, mas ele não tem a função de TV digital, que eu acho interessante ter, está funcionando. E eu vou falar um pouco primeiro agora da instalação dele. Para instalar ele é bem simples, as conexões lá atrás são aquela padrão ISO, então não tem segredo fazer as conexões. Ele vem com um chicotinho reserva, também um chicotinho extra para as funções a mais que ele tem. Tem também a antena da TV digital, que eu instalei aqui em cima no retrovisor, né? A instalação dele no painel é o único problema que eu tive aqui, mas por causa que o meu carro, que é um Escort, ele não é compatível diretamente. Por quê? Vocês vão ver aqui do lado. Tem que ficar para fora porque o painel é recuado para poder encaixar, né, o rádio original
Ele fica certinho aqui. E os aparelhos do 1DIN, todos servem normalzinho, mas esse, como tem a tela retrátil, ele precisa ficar deslocado para fora. Então é o único problema, né? Ele tá solto. Mas eu vou ver ainda um jeito de fixar ele, que eu tenho que fazer uma moldurinha. Por enquanto ele vai ficar assim, tá funcionando bem. Até é legal que ele pega certinho na moldura do carro aqui, ó. Moldura externa. Ele fecha bem aqui na posição do ar. Então, esteticamente fica bem legal, apesar dele não estar fixado, mas é o único problema. Eu instalei ele no Gol da minha mãe também que eu tenho. O Gol tem um painel reto, fica perfeito. Então a instalação dele, não sendo esse aqui um problema, é super tranquila, bem fácil, bem tranquilo de fazer. Quanto aos recursos dele, eu vou passar rapidinho aqui, porque já tem bastante vídeo na internet falando desse aparelho e do irmão mais novo dele, né? Mas basicamente, a gente tem todas essas funções aqui. Rádio, que estava tocando. Tem várias funções, né? Mas elas não são completinhas. Por exemplo, esse rádio, esse aparelho não tem RDS. Então, você consegue escolher aqui local ou distância. Mas ele não tem RDS. Eu tô aqui na CBN da minha cidade. Tá, tô com a antena baixada, mas ele, mesmo com a antena levantada, ele não muda aqui. Ele não aparece as informações da nome da rádio, música que tá passando. Isso eu achei um dos motivos que eu acho que é menos interessante para usar, que é uma função bem simples que ele não tem. Outra coisa também muito besta que ele podia ter, por exemplo, ele não sintoniza a rádio de número par, por exemplo, 103.246, tá vendo? Ele não deixa escolher, só as ímpares. Então a faixa de sintonia dele é muito grande. Não sei se... Não ouço muito rádio, mas não sei se vou ter algum prejuízo quanto a isso. Mas mesmo quando você manda procurar, ele só passa pelas rádios ímpares. E ele não tem a segunda casa aqui. Então a função rádio dele é bem limitadinha. Apesar de funcionar. Né? As rádios que ele capta, ele toca, recebe e passa muito bem. Questão do amplificador, né, do som dele, ele, apesar de ser, se eu não me engano, 20 ou 25 watts, se eu não me engano são 25 watts por canal, o som dele é bem legal, viu? O lateral esquerdo da equipe ele aumenta o volume. Ele colocou a bola na frente, estava com ela dominada do lado esquerdo. O volume dele é bem alto. Quando eu rodei ele no Gol, o Gol tem o som original dele lá, que é um som bom, kit 2 vias na frente, um falante. Ele dá um grave legal. Você liga o loudness dele aqui, a função loudness. Ó, o som fica mais encorpado. Se o jogador está com o braço, com o punho cerrado, com a mão fechada, aí não. Aí já é uma desligado. E a orientação é para vermelho. Tem a cobrança de falta com 32:30. Patrick de Paula ameaça, vem Gabriel Menino, dá pra área, tenta, subir de cabeça, rebate, a sobra volta fora da grande. Então eu deixo tudo fraquinho, porque o som do meu Scott aqui também é original e é fraquinho, então para não estragar. Mas em questão de qualidade de som, eu não tenho nada que reclamar. Ele tem um circuito de amplificação muito bom. Aqui essa parte aqui da equalização, você também consegue escolher o balanço gráfico, bem simplesinho, você consegue arrastar com a mão o balanço dele, funciona certinho os 4 canais, consegue ir na mão também para ele mudar aqui. Aqui é o balanço, aqui é o equalizador. O equalizador dele também é fraquinho, aqui a gente não consegue ajustar todas as faixas, que você vê aqui um monte de faixa de frequência, você fala, legal, ele tem várias bandas, né, dá para equalizar, mas não. Você vai arrumando aqui, você escolhe só os baixos ou os agudos e regula. E aí ele vai subindo tudo junto, tá vendo? Você consegue regular, mas não é preciso. Então, para um som de qualidade assim, talvez não valha a pena. Mas para você tocar um centralzinho multimídia no carro, eu acho interessante. Pelo preço, como eu falei, eu acho o custo-benefício dele bem interessante. Passando aqui mais as outras funções, a gente tem disco, né, que é o leitor, ele lê CD, lê DVD. Eu tô aqui com um CD de MP3, ele lê.
Se você gravar se você colocar um DVD de um filme aqui, ele vai ler normal como um DVD. Na verdade, ele é vendido como DVD automotivo. Se você gravar um vídeo CD, né, um CD com vídeos, ele vai tocar também. Eu não tenho nenhum nesse CD. Se tiver fotos, ele também vai aparecer aqui. Todas as músicas, né, as pastas, ele separa por pasta, né, tá com MP3. Então essa partezinha aqui é interessante. USB, não tenho nenhum USB conectado, sem USB, mas o USB, para quem não sabe, ele vem aqui nessa portinha. USB em cima, auxiliar P2 aqui nessa bolinha preta, e aqui é um botãozinho de reset, caso precise voltar aos padrões de fábrica. Micro SD, também é interessante, eu deixo aqui do lado, fica o micro SD dele. Encaixa aqui. E eu deixo aí permanente, né? Então tenho aí um SD de 16 GB, coloquei uns vídeos, diversas músicas também, várias pastas. Então aí você consegue rodar tudo que você quiser, direto do micro SD. A TV digital, né, que eu já tinha passado. É interessante que ele carrega, isso aqui é um software separado, né? Apesar de ele ter o software nativo dele, isso aqui é um software de TV separado que quando você aciona o botão ele chama, né? Eu já vi esse aqui em outros dispositivos também. É meio fraquinho, mas funciona. Ele pega... Aqui eu não tenho muitos canais disponíveis, estou só com 2. Mas ele pega, quando pega o sinal, ele pega bem, né? Funciona, tá aí a imagem. A legenda aqui tá um pouco bugada. Ligar a legenda. E ele toca aí. Televisão normal. Não é HD, né? Mesmo porque a tela dele não é HD. Mas é o que eu falei, para um entretenimento, você tá no trânsito, no engarrafamento, esperando em algum lugar, alguém tá no mercado, quando puder ir no mercado de novo, né? Então ele funciona legal. Clica na casinha aqui para ele voltar. Então auxiliar frontal também, aqui na portinha de baixo, quando você aperta ele abre o canal. E você consegue regular volume e o equalizador, normal. Não tem muitas opções porque é analógico, né? Não dá para controlar pelos botões. Auxiliar traseiro é legal porque lá atrás, no chicote auxiliar dele, essa saída inclusive é direto no chassi dele. Você tem 2 canais de áudio e um de vídeo, então você consegue ligar tanto um som por um cabo RCA, como também um outro dispositivo de vídeo, um outro DVD, aqueles DVD portátil que põe em cima de painel. Ou também eu já pensei em colocar o PlayStation 2, igual no Velozes e Furiosos tinha lá, deixa o PlayStation do ladinho ali, conecta, ele vai funcionar normalmente, vai sair som nas caixas, nos alto-falantes do carro, vai ser uma experiência bem legal que eu ainda tenho plano de fazer. Bluetooth, que é muito importante, né? Você conecta ao celular, ele vai tocar as músicas e também consegue fazer o atendimento. Ele está conectado aqui no Bluetooth, mas como eu estou gravando ele não vai tocar as músicas. Só toca áudio, o Bluetooth dele não faz transmissão de vídeo. Telefone aqui, caso você queira fazer a chamada direto do display aqui, você consegue ligar usando o telefone, discando aqui no aparelho. Então ele faz isso também, recebe normal. Quando toca o telefone ele aparece aqui a imagem, você atende. Esse Mirror Connect, o meu celular tá com problema. Eu não tô conseguindo conectar, mas o problema é o meu celular. Tenho que formatar ele, porque eu conectei outro celular, funcionou normal. Tem tutoriais na internet aí indicando como é que funciona. É legal. Essa função que eu falei, que é interessante, no caso que ele não tem Android, você conecta o celular aqui. Infelizmente o celular fica com a tela acesa, então você vai deixar ele no console ou no porta-luvas, ele vai ficar com a tela acesa, mas ele carrega o telefone, então ele fica alimentando a bateria e você vê a tela aqui, a tela do celular na tela. Então você consegue usar o Waze, YouTube, Facebook, qualquer coisa do seu telefone você usa direto aqui na tela, tá? Também é interessante isso. E eu vou falar agora rapidamente das funções que a gente tem aqui no painelzinho físico dele.
Aqui é só um escrito, né? Não é botão isso aqui, não faz nada. Esse aqui é o receptor do infravermelho do controle, que inclusive ele tem um controle. Deixa eu mostrar aqui. Controlezinho remoto. Não vai muito longe, eu achei que ele era mais longo. O da Pioneer que eu tinha ia um pouco mais longe. Eu tinha um da Pioneer 1 DIN, só rádio sem Bluetooth, simplesinho, por isso que eu troquei. Mas ele funciona. Abaixa volume, tá vendo lá? Aumenta volume. Tem umas funçõezinhas básicas aqui no controle que você consegue usar estando fora do carro. É interessante ter. Aqui então, receptor. Esse aqui de cima é o microfone, para quando você fala no telefone na chamada ele recebe a voz por aqui. Mode é o modo. Ele vai trocando um por um ali em cima, tá vendo? Ele vai, conforme você aperta, ele vai alternando entre as entradas, né? Mas é interessante você vir pelo menu e digitar direto a função que você quer, também é a mesma coisa. Aí esse botão aqui interessante é o da tela, você consegue recuar a tela e ficar funcionando. Então, tá tocando som ainda, mas ele tá com a tela fechada. Então, às vezes você tá viajando, tá com a tela forte aqui, você quer apagar ela, você retrai ela, ou você tá no trânsito, se tem alguém estranho fora, você não quer que fique aparecendo a tela, você pode fechar ela. Por N motivos, a tela pode ser retraída com ele funcionando. Esses traços aqui são decorativos, aqui é botão de retroceder e avançar, normal de qualquer rádio. Troca as estações, troca as faixas da música. Aqui no meio a bolinha para mudar o volume. Se você aperta ela muda, né? Corta o som instantaneamente. Só com o toque. E se você segurar, ele liga e desliga o rádio também. Esse aqui é um botãozinho coringa, né? Que nesse caso aqui, como é o modelo DTV, você aperta aqui ele vai direto para a TV. Mas é um atalho, então você aperta aqui ele vai direto para a TV. E esse aqui é o botão para ejetar o CD. No caso ele vai carregar o disco. Um toque ele carrega o disco, o segundo toque ele ejeta. Como se fosse um atalho para o disco também. E aqui dentro a portinha, os USB e auxiliar. Outra função interessante que ele tem aqui, que eu não vi a única função dela, bom, enfim, se você segurar o botão aqui do Mode, ele apaga a tela, sem retrair ela, continua tocando som, mas apaga a tela, que é a função Blackout, tá escrita no manual lá que tem. Mas, como eu falei, para apagar a tela, você retrai ela, deixa ela para dentro. Então a única função que eu vejo para esse Blackout é no caso ele quebrar a tela, não retrair mais, não recolher, você conseguir apagar ela do mesmo modo. Falando rapidinho aqui das configurações, né? O menu dele também de configuração é bem simplesinho. Mas eu vou falar rapidamente. Isso aqui é para você acertar o controle remoto de volante. Você consegue programar ele. Então você põe a função aqui e programa apertando os botões do volante. Idioma está em português. Modo demonstração. Isso aqui é quando ele está em display de loja. Ele fica passando aqui. Você consegue ativar essa função. Padrão de fábrica. É o mesmo que apertar o botão aqui do lado. A versão dele, você aperta aqui, ele mostra a versão do software instalado. Aqui acerta relógio, modo de relógio, data, não está certo. Hoje não é dia 8, já estamos no dia 24. Aqui a tela, né, tem algumas configurações da tela. Um padrão que ele vai exibir os vídeos. 16:9, a tela é retangular, então eu deixo aí. Plano de fundo é bem limitadinho, ele tem algumas opções. Azul, âmbar. E o preto é tudo apagado. Eu gosto do padrão aqui, ele fica mais suave. Inclinação da tela, você ajusta ela. Seria para ajustar o ângulo de visão, mas no caso aqui eu ajusto para não ficar batendo no painel. Desligar a tela. Ele desliga a tela. É a função blackout depois de 10 ou 20 segundos, se quiser, né? Senão não pode deixar no nunca. Esse fechar a tela aqui também é interessante. Se você deixar desligado, quando você desliga o rádio segurando o botão, a tela não recolhe, ela fica para fora, só apaga. E se você deixa ligada, a hora que você desliga ele recolhe a tela, a hora que você liga ele volta a tela normal. Calibrar a tela, para você calibrar o touch, igual qualquer aparelho de touch aí.
Aqui algumas configurações de som. Subwoofer eu não tenho, ele tem a saída para o subwoofer, está desligada. Câmera traseira, ele também tem entrada para câmera traseira. Ele também tem saída de vídeo, eu consigo mostrar essa tela aqui em telas de encosto de cabeça que eu não tenho, mas se precisar tem. O bip, que ele fica apitando quando você dá os comandos. Bluetooth, não é a conexão, é só algumas configurações dele. Por exemplo, eu consigo desligar o Bluetooth e aí ele não vai mais funcionar. Conexão automática, quando eu entro com o celular no carro ele já conecta. Atendimento automático, se alguém me liga eu não preciso apertar para atender, ele já atende sozinho. A senha do PIN de conexão você pode trocar. E não tem mais nada para baixo. E isso aqui é a função volumes, que eu dei uma olhada no manual. Eu não entendo direito, mas você consegue acertar o volume independente da função. Por exemplo, o rádio, eu quero que quando eu ligar o rádio ele comece no volume mais 5. Então ele vai deixar mais 5 alto quando eu mudar para o disco, pro rádio. E assim para qualquer um, disco, USB, micro SD, todas as funções. Então aqui você consegue controlar o volume independente. Ainda não achei função para isso, mas ele tem. Repetindo então o que eu falei no começo, até R$900, R$950 esse aparelho tem um custo-benefício legal. Mais que isso não acho que vale a pena. Você pode escolher outras opções aí mais interessantes. Mas para quem busca uma multimídia mais despojada, um pouco mais interessante para o carro, é uma opção legal. Só acho que faz falta o display mesmo, que os aparelhos mais antigos da Positron aparecia aqui, né, com a tela retraída. Aparecia o display, né, tempo, volume, estação de rádio. Que agora essa linha mais nova aqui não tem, não sei porque tiraram, mas faz falta. Mas ele funciona, é legal, eu recomendo. Quem quer experimentar, eu tô gostando, por exemplo. Eu acho que vale a pena pra você entrar nesse mundo aí do vídeo nos carros que não tem painel para você colocar um 2D. Isso aí, gente. Valeu. Obrigado. Até a próxima.